Pessoas. Posse, poder, possessão, pressão, prisão, pobre, preto, penitenciária. Polícia, periferia. Preto, peito, pistola, público para proletariado. Patrão, Peugeot. Protesto, PEC, proposta, promessa, pretexto, perdão. Preto. Preto parou, para. Pele preta para penitenciária. Pena. Pai, primo, parente. Presidente pode. Preto para. Preto. Preto parou. Para. Pele preta para. Penitenciária. Pena, pai, primo, parente. Presidente pode. Preto para. Pobre, pena. Polícia, pancada. Pai padece, prece. Prestígio para presidente. Preto pala. Pistola, pedrada. Periferia. Protesto. PEC. Proposta. Promessa e promiscuidade. Para quem não me conhece, o meu nome é Etienne Martins. Eu sou jornalista por formação, mulher preta de nascença, né? E livreira também. E livreira na cidade, que escolheu trabalhar com a literatura negra, para poder conseguir ter um pouquinho mais de resistência, para conseguir ter um pouquinho mais de força, para caminhar nessa luta constante nossa, enquanto mulher, enquanto preta, numa sociedade como a nossa. Dia após dia, para poder enfrentar isso, a gente tem que buscar refúgios. E a literatura é esse lugar que me dá essa oportunidade, me dá oportunidades e presentes tão incríveis, né? Que a maior parte das pessoas que eu sou mais fã, eu tenho a oportunidade de pegar, tocar, beijar, abraçar e de poder bater um papo assim, junto com tantas mulheres e falar um pouquinho de uma obra que é um clássico, ou seja, é uma obra que tem tão pouco tempo, mas é um clássico. É um dos maiores clássicos da literatura brasileira. E, para mim, é uma honra muito grande poder estar sentada ao lado de uma mulher que traz essa história contigo, né? E poder entender o que é a trajetória, né, de 8 décadas de uma personagem. E todo mundo que teve a oportunidade de pegar um defeito de cor para poder ler e conseguir acompanhar o que é 8 décadas de uma mulher negra, né, que essa a gente consegue saber de qual pedacinho da África veio, né, de qual país veio, né, da Omé. Só que a maior parte de nós não teve essa possibilidade. Então, quando a gente abre esse livro e consegue ver que essa pessoa ela tem uma história palpável, né? E a gente consegue, pela primeira vez na vida, eu consegui ler a história do Brasil contada a partir de um olhar parecido com o meu, né? Conseguir entender o que uma menina sentiu a primeira vez que ela olhou, desceu no Brasil e ela conseguir contar o que é essa história, já que a vida inteira a gente consegue ver essa história do Brasil contada com uma outra visão, com outro óculos, né? Vamos dizer assim, que distorce, e às vezes a gente se sente fora do mundo, né? Vamos dizer, se sente no mundo errado, a forma contada de uma forma errada. Agora, quando começa, eu lembro que quando eu peguei esse livro a primeira vez, eu comprei, eu não era livreira ainda, e eu estudava à noite, eu comecei a ler achando assim, nossa, que livro grande, né? Eu vou ficar um tempão para poder ler. Eu lia dentro do ônibus em pé, o ônibus de Itacolomi que vai para Sabará, que eu morava em General Carneiro. Eu lia em pé, tinha dia, porque eu queria saber qual que era a continuidade da história. É um livro que a gente não consegue parar até terminar. E mesmo assim, quando termina, dá aquela ressaca que a gente fica com aquele gosto ainda de quero mais. E toda vez que eu lembro, porque já tem um tempo, né, que eu tive a oportunidade de ler esse livro, é pensando justamente o quanto que nós mulheres
conseguimos nos ver e nos entender nessa força, seja na religiosidade, seja na persistência, seja na resiliência, ali nessa história toda. Recentemente, eu tive também a oportunidade de estar até com algumas pessoas que estão aqui também, lá na ilha, né, como dizem lá em Salvador, que foi onde você se refugiou para escrever essa história. E a gente olha para aquele lugar maravilhoso e não tem como não viver um pouquinho dessa história, assim. Agora, eu vou passar a palavra para você, mas com uma reflexão, né, pensar durante todo esse percurso, né, de fazer essa pesquisa, de conhecer essa personagem, de viver essa personagem para poder trazê-la para a gente, né, conhecendo ela tão fundo como você a conhece, o que ela tem em comum com a gente hoje? O que ainda a gente tem enquanto essência, né? Eu não vou colocar nem no lado ruim, nem do lado bom, mas aí o que te volta nessa questão da opressão que a gente vive ou da resistência, né? Porque se tem opressão, a gente é resistência e vamos ali. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ana. Boa noite a todas e todos. Quero começar agradecendo também o convite para estar aqui, a organização do festival. Agradecer a casa por estar nos recebendo. Obrigada pela tua generosa apresentação. E bom estar aqui com a amiga também, a gente também fica nervosa. Então é bom ter amigos de lado, assim, né? Defeito de Cor, assim, é um livro que para mim, cada vez mais que o tempo passa, eu tenho assim, absoluta certeza que foi um grande presente. Eu não sei o que eu fiz para merecer, mas, enfim, talvez em algumas outras vidas, e ele retorna agora assim como esse grande presente, assim. Eu vou começar, acho que contando deu vontade de começar contando uma historinha que eu acabei de contar para duas amigas ali fora, e eu queria compartilhar também, eu acho que com todo mundo, para ver a força do que me emociona, que me comove e que me surpreende muitas vezes, né? É interessante, a Conceição Evaristo fala que a gente não dá autógrafo, que a gente dá consulta. Porque é verdade, as pessoas agacham aqui na frente e contam a história delas com o livro. Todo mundo, é uma coisa assim, né? Então é consulta, amanhã. Então, de vez em quando acontecem umas histórias assim que são muito mágicas. E essa aconteceu com a escritora Paulina Chiziane, né? Escritora romancista moçambicana. A gente estava se encontrando muito em várias mesas pelo mundo, assim, e numa dessas mesas eu dei o livro para ela. Ela levou para Moçambique, uns 2 anos depois, ela sempre falava, olha, eu estou escrevendo, não está dando tempo de ler, bababá, mas eu vou ler, bababá. E a gente se encontrou, acho que tem uns 3 ou 4 anos em São Paulo, num evento. E ela falou, Ana, depois eu quero falar com você sozinha, né? Eu preciso te contar uma história. Eu falei, tudo bem. Então acabou o evento, né? A gente foi pro hotel, subi com ela pro quarto dela. E ela começou a me contar uma das coisas mais mágicas que eu já ouvi, assim. Ela mora no norte de Moçambique, que é uma região ainda cheia de conflitos, de guerras, né? E ela disse que ela acordou no meio da noite com barulho de tiro, de gritarias, né? De bagunças, assim, perto da casa dela, e não conseguiu dormir mais, resolveu levantar no meio da noite, foi para a cozinha, passou um café e pegou o livro para ler. E ela disse que era que ela abriu o livro, ela começou a ouvir uma música, né? Diz que uma música longe, assim, nada muito presente, assim, né? E ela disse que aquela música ficou o tempo inteiro, o marido dela acordou, ela perguntou para ele, de onde é que está vindo essa música? Ele falou, não estou ouvindo música nenhuma. E aí então ela disse que tudo bem, foi trabalhar, voltou à noite, pegou o livro de novo, era que ela voltou a abrir a música, né? A mesma música. E aí ela falou que começou a ficar meio perturbada com aquela história, né? E a música não parava de tocar, não existia. Então ela disse que pegou um gravador e começou a murmurar, né? Porque ela falou que ela não canta, não toca instrumento,
não tem a menor ideia de formação musical, nem nada. Né? E começou então ela murmurou a música no gravador, a música parou. Ela abriu o livro de novo, veio outra música. Né? E ela disse que foi assim até o final do livro. Quando terminou o livro, ela tinha 34 músicas. Né? E aí começaram a vir as letras, que eram pequenos poemas, algumas coisas que inspirados em personagem, ou em alguma parte da história, ou em emoções que ela sentiu ao ler determinadas histórias. Né? Então ela começou a botar letras nessas músicas. E ela mostrou para um amigo, que era maestro, né? E ele falou, olha, tem algumas coisas aqui que não são boas nem nada, mas tem umas 10 aqui que são músicas, de gente que conhece música, né? Tão boas. E ele pediu para ela para gravar. Ele gravou essas músicas com a Orquestra Sinfônica de Moçambique e foi apresentada no Teatro Nacional no dia do aniversário de libertação de Moçambique. E aí ela disse que foi lindo, né, a Orquestra Sinfônica lá cantando e tocando essas músicas. Depois da apresentação, ela disse que um feiticeiro, né, chegou para ela, que estava lá no local, chegou para ela e falou, olha, essas músicas são dos nossos, mas não são dos nossos que estão aqui, são dos nossos que foram para lá. Você volta lá e devolve. Então era o que ela estava fazendo nesse dia. Ela veio com um pendrive para mim, né, e falou, tá aqui, né, é dos nossos, mas são dos nossos que são seus. E me passou isso, assim, imagina as duas de madrugada chorando, né, ouvindo aquelas músicas, porque é de uma emoção, assim, muito forte, né. E eu acho que é isso que eu acho que o livro faz, né, há muito tempo já não é meu, não é um processo, não é algo que é meu. Eu acho que faz parte dessa coisa, desse processo coletivo, né, desse coletivo que nós somos como povo negro, acho que não só no Brasil, né, mas da diáspora e também, aí, nesse caso da Paulina, eu acho que esses que foram afetados, que não vieram, mas que foram afetados, né, pelo deslocamento desses... ou seja, que foram deixados também para trás, né, de certa forma com a vida completamente modificada pelo que foi o tráfico negreiro. Ou seja, esse é um processo coletivo também quando eu começo a pensar em Quendé, né, como é que a Quendé foi criada. Foi de novo, essas coisas, eu estava... Tá na introdução até um pouco essa história, né, de como é que eu me interessei sobre o assunto. Eu estava numa livraria pesquisando sobre outra coisa, e caiu o livro do Jorge Amado, e naquele trecho do convite, eu achei que o Jorge Amado estava falando comigo, né, e me convidando para ir conhecer Salvador, que eu não conhecia. Fui, né, me apaixonei por Salvador, fui conhecer Itaparica por causa do Vivo Povo Brasileiro, que é outro livro que eu gosto muito também. Me apaixonei por uma casa, aluguei a casa, voltei para São Paulo, em 2 semanas me desfiz da minha vida e fui embora, né, para escrever O Defeito de Cor. E eu não tinha ideia da quantidade de material que eu ia encontrar sobre Rebelião Malê, que era a ideia inicial do livro, né, para mim. Ou seja, a ideia inicial do livro é o 7º capítulo, o resto tudo cresceu ao redor, né, em termos de pesquisa. Conforme a pesquisa foi avançando, eu fui criando mais personagens, né. A Quendé, ela é uma personagem que foi criada a partir de um parágrafo de uma carta do Luiz Gama, né, e 2 poemas em que ele fala da Luísa Maim, né, da mãe, como a mãe dele, a Luísa Maim, e ele dedica esses 2 poemas, e ele fala também numa carta para um amigo, acho que o Alvarenga, já não me lembro para quem que ele escreveu essa carta. Ele fala dela, então, ou seja, eu só tinha esses elementos, né? É uma personagem que a gente não tem muito registro, não existe mais nenhum outro registro histórico, né, comprobatório que conta, ou seja, há várias lendas em torno da Luísa Maim, há várias histórias, há uma mitologia construída, e eu falei, olha, eu sou ficcionista, né, então eu acho que para onde
eu vou tomar aí a liberdade de construí-la a partir disso, mas acrescentando elementos a partir do meu processo de criação, né? Então, como eu não tinha o que falar sobre ela, o que eu fiz foi ir para jornais, revistas, testamentos, processos, e procurando histórias de mulheres, preferencialmente em primeira mão, mas não só, né, de mulheres que viveram no mesmo período e na mesma época que ela, né? Então, ou seja, um tipo de vida possível para uma mulher negra numa determinada época, num determinado local, né? Então, eu acho, não fiz as contas, não parei para contar, mas assim, eu me lembro, para mim é muito visual, né? Eu prego as coisas nas paredes da minha casa. Minha casa, quando vai visita, tem que sair correndo, tirando os papeizinhos, porque é tudo... eu preciso ver a história, né? Então eu me lembro desse mosaico da Kendé, né, de vários recortes de jornal, de revista, de anotações. Então eu acho que ela é uma personagem que deve ter sido composta pela história de pelo menos umas 400 outras mulheres, né? Então, ou seja, é esse processo coletivo, né? É isso que eu acho que a gente faz, e é isso que eu vejo ao longo desses 12 anos que o livro foi lançado, né, quando as pessoas vêm fazer a consulta, né? Ou seja, o quanto delas também está ali, né? Ou seja, não era só uma personagem. Às vezes eu fico olhando assim para as pessoas e falo, gente, será que um pedacinho da Kendé, um pedacinho dessa história aqui, pode ter sido a tataravó dessa pessoa que está conversando comigo, pode ter sido, né? A gente não sabe, né? A gente não tem não dá para traçar essa árvore genealógica, né? Mas eu acho que há essa possibilidade. Eu posso estar ali conversando com uma pessoa que é tataraneta de alguma dessas mulheres, dessas várias centenas de mulheres que compõem a Kendé, né? Então, talvez por isso esse livro tenha um apelo tão forte. Eu acho que principalmente, não para todo, para um monte de... Há uma gama uma gama de leitores muito variada, né? Mas eu acho que ele bate mais fundo em mulheres negras, né? Porque eu acho que é esse processo de dar voz, né? De dar voz para elas. Eu não sei se eu me perdi ou se não, perdeu nada. Acho que inicialmente era isso. Deixa eu respirar, né? Quando eu vou tentando lembrar de forma, vamos dizer assim, quando eu lembro, eu até antes eu pronunciava o nome errado, né? Eu pronunciava Keinde. Que bom que não era só eu. Aí eu tô assim, nossa, eu vou tomar cuidado para poder falar, porque eu não sei necessariamente como é que se pronuncia em si. Mas quando eu lembro, na medida que eu fui lendo a história, vou colocar no inicinho, assim, e até o final, mas esse apego, né, e esse carinho pela religiosidade, e essa força para poder manter essa fé, para poder manter a religiosidade desde o início, né, e o esforço também de esconder para não ser punida, né, de esconder aí eu acredito que também a sua identidade, esconder a sua fé, esconder tudo isso. Esconder o que se é, né? Se negar de todas as formas para poder estar nesse mundo, para não ser violentada. Aí, muitas das vezes, a gente conversando, quando as pessoas chegam, por exemplo, lá na livraria para poder comprar um livro, para poder contar a sua história, muitas das vezes essas mulheres negras, por enxergar na gente também uma pessoa que vai conseguir compreender isso, elas trazem isso. E traz também quantas vezes tem que negar a sua religiosidade, ainda hoje, para poder entrar numa vaga de emprego. Qual que é a sua fé? Aí a pessoa acaba tendo que professar diante da chefia que está ali entrevistando que a sua fé é cristã, porque tem medo, né, porque sabe os efeitos do racismo e acaba, para não perder o emprego, tendo que professar isso. E ela consegue, né, ao longo da sua vida, né, passar por tantas... Tem uma missão tão grande a ponto de mostrar, né, como que a religiosidade no Brasil, a religiosidade negra no Brasil é tão forte. Além,
né, desse exemplo que eu estou colocando, vamos dizer assim. Você também traz esse olhar dela no mercado de trabalho, ou seja, né, o Marcos Cardoso, meu companheiro, ele sempre usa os seus livros nas aulas de História da África, colocando que ela foi uma grande empreendedora, ou seja, né, o empreendedorismo, né, de nós, mulheres negras, começou muito antes, né, da gente estar no mercado de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, né, muitas das vezes de negação, mas também de reinvenção, de ser mulher preta através dessa personagem tão forte. Tem uma coisa que me incomodava há muito tempo e que eu percebi já depois do livro, fazendo uma pesquisa para um outro trabalho. Não, peraí, deixa eu voltar e primeiro falar da questão da religião, né? De como que bateu para mim essa coisa, a questão das religiões de matriz africana, assim. Eu sou mineira do Triângulo, né? Nascida numa cidade pequena, né? Então aquela mineira apostólica romana de ser anjinho de procissão, de coroar Nossa Senhora, eu lembro todas as musiquinhas, né? Então, assim, para mim, até os 9 anos, até quando o padre me expulsou. Quer dizer, me expulsou não, mais ou menos. Não, que na verdade tinha a missa das crianças, era todo sábado de manhã, e ele dava livro para quem melhor explicasse o sermão, né? Então eu pegava em casa, eu lembro que eu ia para minha avó e falava, vovó, qual que vai ser o sermão da semana, o tema da semana, a homilia da semana, sei lá o que, minha avó tinha uns livrinhos, né? Eu lia ali, estudava, chegava lá na frente e dava uma aula de sermão para ganhar um livro, né? E aí então ele não me deixou mais, né, explicar, então a missa para mim perdeu a graça, né? Briguei com a religião por causa da literatura. E aí então assim, fiquei um tempão sem, mas assim, ou seja, a minha, né, vai muito forte, né, dentro da gente, essa coisa da religião desde a infância, e principalmente em ambientes em que você cresce, que era um ambiente muito religioso ali onde Ibiá naquela época, pelo menos, né? Então, quando eu fui para Itaparica e tinha a Dona Isabel, a senhora que trabalhava lá em casa, né, ela era filha de um terreiro. E assim, eu comecei a falar para ela do trabalho que eu estava fazendo, pai, que em algum momento eu teria que ir. Entendeu? Eu nunca tinha entrado num terreiro, já tinha ido em centro espírita, já tinha ido na Umbanda, mas candomblé nunca tinha ido. E eu me lembro de antes, né, ter o medo, né, que se infunde no Brasil, né, dessas... por não conhecer, por não saber o que é, porque não que acontece, né? Eu tinha medo... da mãe de santo, sei lá, ler meus pensamentos, né? Então, assim, eu lembro que eu adiei muito, até no momento que não deu mais, cheguei lá na casa da mãe Lindaura, e ela, assim, foi amor à primeira vista, a gente conversou por horas e horas e horas e horas e horas, e hoje é minha casa, né? Então, eu quis... Eu acho, ou seja, talvez o que lá atrás, né, era em termos de proibição, né, quem está fazendo esse papel hoje de esconder o que o que são as religiões de matriz africana, né, é esse preconceito que eu, né, criada na religião católica, senti, né, o medo, o preconceito de me aproximar por algo que eu não sei o que eu só ouvia falar, né, do que era. Então, ou seja, é uma história, o Defeito de Cor Inteiro, né, eu acho que o tema da mesa aqui, ele tem essa atualidade, né, de trazer esses problemas, né, ou seja, os mesmos problemas, na maioria das vezes travestidos de outras coisas, né, então, ou seja, não é mais uma proibição, né, apesar de que está voltando, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, eu tenho muito medo dessa situação que está política, que está aí, né? Inclusive a gente já tem aí vários tendo, não só sendo destruídos, né? Por traficantes evangélicos e tudo mais, assim, ou seja, né, a gente está enfrentando esses mesmos problemas, a gente está falando, eles só têm uma outra cara, né? Então, ou seja, é atual nisso, assim, também. E essa questão da mulher empreendedora,
eu acho que eu tive muita sorte de ter tido uma criação que... E eu até não sei se eu posso atribuir isso à minha mãe, ou seja, minha mãe é uma figura assim na minha vida de uma importância tremenda, né? Eu falo que é para ela que eu escrevo, né? E porque assim, eu não solto nada sem a minha mãe ter lido antes. Ela aprova, não aprova, é ela que decide, né? A gente conversa e tudo, negocia. Pra vocês terem uma ideia, assim, eu escrevi o Defeito de Cor na casa, ou seja, eu fiquei 2 anos pesquisando na Bahia e eu não conseguia parar de pesquisar, né? Eu falei, mãe, eu não consigo parar de pesquisar, né? Eu preciso começar a escrever, 2 anos já, não produzi nada, só lendo, escrevendo e anotando. E ela falou, então vem aqui pra casa, né? Vem pra cá que roupa, comida, cama lavada, carinho de mãe, leitora número 1 ali, era tudo que eu queria, assim, né? Então, esse livro foi escrito na casa dela, né? Então, de manhã, eu escrevo à noite, meu horário de trabalho geralmente é das 10 da noite às 7 da manhã, né? E então eu escrevia, eu imprimia e dava, eu lembro que eu jogava assim por baixo da porta do quarto, né? Ela lia, quando eu acordava, eu ia tomar café da manhã, né? Às 2 e pouco, assim, e ela sentava comigo para discutir a produção da noite anterior, né? Então, assim, foi um envolvimento muito grande também da parte dela, né? Emocional ali, foi eu vendo as reações dela, né? Pra vocês terem ideia, tem não vou dar spoiler, mas assim, tem um personagem que eu mato no livro, né? Que a minha mãe queria que eu ressuscitasse de qualquer jeito. Vocês riram porque vocês também sentiram isso, acharam que eu sou má. Então, assim, e ela queria que eu ressuscitasse. Eu lembro direitinho. O dia que eu entreguei para ela não veio tomar o café da manhã comigo, disse que estava ocupada, né? Ela não conversou. Ela ficou 3 dias sem falar comigo, né? E eu falei, mãe, o que foi, né? Preciso conversar, não tá gostando, bababá. E até que o dia que ela sentou e falou que era esse determinado personagem, que eu não tinha que ter matado, o personagem tinha que viver, não sei o que tem, bababá. E foi assim, a gente conversando, eu consegui convencê-la, né, de que pro andamento da história o personagem tinha que morrer, né? E eu lembro da reação dela, ela bateu as 2 mãos na mesa, assim, levantou e falou, não foi pra isso que eu te criei. Tudo bem, pode deixar, mas saiba que não foi pra isso, eu não te criei assim, né? Você não é essa pessoa, né? Então houve isso dela também. E ela, assim, eu aprendi a gostar de ler com ela. Eu me lembro, assim, eu venho de uma família simples, minha mãe é costureira, né? E eu lembro que final de mês, ou sei lá que época, que mês, que passava o caixeiro viajante em Biá com a malona de livros, né? Ela varava a noite costurando, né? Pra poder entregar as costuras, para poder comprar mais livro, porque ele só ia voltar dali a um mês, né? Assim. O meu presente de emancipação, eu lembro que eu ganhei, era vocês lembram aquelas revistinhas do Círculo do Livro? Né? Os mais velhos, talvez aqui lembrem do Círculo do Livro, aquelas revistas, então, ou seja, o dia que ela falava, você pode escolher um livro teu naquele ali, né? E eu lembro que eu olhava lá e não importava que livro que era, para mim era o mais grosso, porque também era o livro que ia durar, né? E eu lembro da minha mãe, assim, desde muito, muito, muito cedo, ela, sabe, varrendo a casa com o livro na mão, mexendo panela com o livro na mão, e a gente começava a encher o saco dela, o que ela estivesse lendo, ela lia pra gente ali no momento, e a gente ficava assim, né, ouvindo, porque era uma entrega ali, então, ou seja, eu cresci com a literatura na minha vida, assim, é algo muito orgânico, né? Eu não tinha a menor ideia que nas outras casas não se lia, né? Porque na minha aquilo era assim, é como, sei lá, escovar dente, comer, né? Era ler, né? Tinha todo dia, o dia, né? Qualquer momento que tinha de lazer, assim, eu via minha mãe lendo. E talvez essa criação, né, me deu essa mulher que é a minha mãe hoje, de ter lido tudo e em qualquer momento, né, foi alguém que sempre me disse que tudo era possível, né? Ou seja, ela acreditava tanto naquela literatura, né, que ela falava que qualquer coisa que você inventar e que você quiser ser, você pode, né? Então, eu acho que eu fui muito abusada a minha vida inteira, né? Muito abusada no sentido de, eu vou ser isso, eu vou, né? Quem é que me impede? Quem é que... Porque eu posso, né? Eu lembro que eu antes de dormir, eu não sei, eu acho que muitas pessoas fazem, eu acho que não todas, mas assim,
eu fico contando historinhas para mim na minha cabeça, né? Então, diálogos inteiros que eu vou ter com pessoas, e conversas, e planejar, e eu xingo todo mundo naquele dia, e eu começo, né, a elaborar diálogos para ter com outras pessoas, e nisso também eu projetava tudo que eu queria ser, né? E não tinha muita diferença do que era para minha vida e essas projeções, né? Essas projeções eram projeções possíveis. Então, assim, eu acho que tudo que... Muito incentivada por ela e muito incentivada pelos meus pais, qualquer loucura que eu queria fazer, eu falava, eu vou... Agora, ou seja, eu venho da publicidade, na publicidade ganha-se dinheiro, né? Pelo menos naquela época ela ganhava, né? Eu lembro que o dia que eu falei, eu vou largar a publicidade, vou vender tudo e vou tentar ser escritora, né? Eu acho que hoje a minha mãe fala que eles ficaram morrendo de medo, né? De eu dar essa guinada na minha vida, mas não tinha menor, para eles era impossível eles virarem para mim e falar, você tem certeza? Não, é isso que você quer? Então vá, né? Então eu acho que eu quis que a personagem tivesse essa característica também, né? Para quem der, é algo que nada é possível, né? Ela tá ali nas dificuldades dela, um pouquinho de cada vez, um pouquinho do jeito que der, né? Porque também não tem essa de um julgamento moral muito forte, né? Ou seja, por qualquer meio necessário, né? Eu vou ter que, eu estou passando por isso e eu vou passar por isso, né? Então, eu quis falar dessas mulheres fortes, né? E que eu tive exemplo, acho que mais próximo da minha mãe, mas também avós e bisavós que eram mulheres muito poderosas, assim, da parte do meu pai. A minha avó, ela se chamava Ana, né? Uma indígena, e da parte da minha mãe, a avó Lola, negra, né? E mulheres assim fortíssimas que seguraram barras muito pesadas na vida inteira, né? E estavam ali dizendo pra gente também, para os netos e para tudo que você quiser ser, se joga, né? Vai embora. Eu sei que eu fui criada pro mundo, assim, né? Era para ir embora de casa, era para ir embora de Biá, era para ir embora de Porto Ferreira, né? E viver um sonho que não cabia ali naquele momento, naquilo. Então eu acho que isso da personagem também não vem dessas mulheres, vem dessa, né, que também foram fundamentais. A minha mãe, primeiro, pelo gosto da literatura que ela me deu, né, e a minha avó Lola, a mãe dela, né, que foi a voz, assim, esse livro eu escrevi ele 19 vezes, né? Até a sexta versão ele estava em terceira pessoa, né? Mas eu não falava, não é isso ainda, não é esse o livro, né? Ele não é isso que eu estou querendo contar. E ele só começou a funcionar para mim no momento em que eu coloquei em primeira pessoa e falei, eu quero ouvir a minha avó me contando essa história, né? Porque eu lembrava das histórias que ela contava pra gente na infância, a gente sentado, ela cozinhando, né? Aquela coisa de ir pra rua, né? Botar cadeira no meio da rua, ver os vizinhos, fazer fogueira e contar histórias. Então, eu vivi muito disso, né? E eu falei, eu quero que essa personagem, então, tenha essa voz, né? Dessa minha avó contando histórias. Então, ou seja, são exemplos que eu acho que estavam ali perto de mim, de quem eu tentei extrair essa força que constrói a quem der, mas que ao conversar com as pessoas você vai vendo que são figuras presentes na vida de todas nós, né? Todo mundo tem essa figura, essa mãe, essa avó, essa tia, amiga, vizinha, né? Que num determinado momento você olha para essa mulher e fala, é tudo que eu quero ser quando eu crescer. Né? Então, eu acho que talvez a quem der é isso para mim, apesar de começar com ela como criança, né? E crescendo, mas é essa figura que eu gostaria de olhar um dia e dizer, né? É um exemplo para mim. Essa. É muita história, né? Mas pensando assim na Kendé, e pensando também, na medida que você foi falando assim, eu lembrei dessa curiosidade de descobrir essas mulheres negras que vieram antes da gente, quando eu morava em Sabará. Ou seja, quase minha vida inteira eu morei em Sabará, mas morava em General Carneiro, não naquele centro histórico bonito assim. Mas, não sei se você conhece a cidade de Sabará? Pouco.
Já estive já lá, esteve mas lá. Então, uma vez eu vi uma matéria no jornal, vou até numa revista Veja, na verdade, era um pedacinho, falando das outras Chicas da Silva do Brasil. E eles falavam da história de Bárbara Gomes de Abreu Lima, que era aí falava-se dela como uma crioula forra que enriqueceu, né, no período da escravidão, assim, no período que ela foi escravizada, comprou a sua alforria, e a partir de vendas, a história ela é um pouco, né, assim, a gente não tem toda a formação da história completa, assim. E tem duas histórias que me chamam muito a atenção, com esse olhar mesmo, de conhecer essas mulheres, que é a história de Rosa e Peregrina, que são duas mulheres negras escravizadas, que mata a senhora dela, e elas são condenadas à forca. Né? Essa parte aí é a parte da história formal, que a gente for procurar no arquivo de Sabará, você vai encontrar. Mas aí, justamente por causa dessa oralidade que a gente tem, as outras pessoas vão poder complementar essa história, e complementa essa história por quê? Porque Peregrina conta-se que acabou de ganhar um neném, o neném chorava, e a senhora dela pediu para poder pegar o neném, ela dá o neném para a senhora, e a senhora mata o neném dela, porque o neném dela estava chorando, e com isso ela mata a senhora com um pilão, ou seja, essa forma de resistência, essa forma de, né, de não aceitar a vida como ela é. Por quê? Eu tenho a impressão, né, que essa construção que a gente vê de nós, mulheres pretas, é uma construção para que a gente seja resignada e aceite a vida como ela é. Né? Ou seja, a vida é assim, está imposta assim, dessa forma, então é dessa forma que a gente vai fazer. Mas quando a gente visita, né, essas mulheres, seja na sua literatura, vai visitar Ponciá Vicêncio e tantas outras, assim, seja também na Paulina Chiziane, né, que é aquele niquete que mata a gente de raiva, que dá vontade de bater na personagem. Quem leu sabe o que eu estou falando. Dá vontade de pegar o livro e jogar o livro na parede de raiva. A gente consegue ver essa ressignificação, né, dessa resistência, dessa força em si. Acho que pelo fato de você ter compartilhado a mesa com diversas mulheres negras e não negras também, nessa sua trajetória, como que se dá para essas mulheres? Porque eu creio eu que você é uma exceção, né? Porque, por exemplo, de uma forma geral, o racismo ele tá tão imerso no meio dos nossos também, infelizmente, que quando muitas das vezes essa criança vira para a mãe e fala: nossa, eu quero ser isso, mãe, eu quero ser aquilo. Apesar que, né, minha mãe não tinha razão de falar isso, eu queria ser Paquita, né? Minha mãe se enxerga, minha filha, você é preta. Mas eu não assim, da infância. Mas eu sou da década de 80, né? Então, assim, eu acho que a vontade da maior parte das crianças na minha época era isso. Mas minha mãe já tinha ido embora, mas quando eu virei pra minha tia, por exemplo, e falei que eu queria fazer o curso de publicidade, a minha família materna mora lá na cabana do pai Tomás. E falei pra minha tia que queria fazer publicidade, minha tia sempre trabalhou na FEMIG, né? Olhou pra mim e falou comigo assim: Etienne, esse curso aí é o curso que a minha chefe médica, o filho da minha chefe médica faz. Você tá pensando que você é quem, minha filha? Coloca o pé no chão. E assim, creio eu que, infelizmente, essa forma da supremacia da branquitude, colocar que a gente não necessariamente possa chegar lá, vem também pedindo, né, que os nossos filhos, aí eu falo os nossos filhos, mesmo não sendo mãe, mas pensando que a maior parte das mulheres da minha idade, negras, tem filhos adolescentes hoje também, esses adolescentes não acreditam que possa chegar a algum lugar, né? Assim, como que você, né, percebe como que essas mulheres, né, que sentou ao seu lado, seja elas enfrentando o machismo, que é uma violência tremenda, seja elas enfrentando a dupla, né, machismo e racismo, como que você vê que elas
transpõe isso, como igual já ouvi Conceição falando, né, também, como que, né, de uma família que a tradição era ser lavadeira, passadeira, tal, e ela se transformou nessa grande escritora. Eu não sei se eu saberia responder exatamente por realmente me achar essa né, ponto fora da curva, assim, toda essa história, né? Mas tem uma coisa interessante, que tem um trabalho de uma, eu acho que ela não sei se ela é antropóloga ou socióloga norte-americana, chamada Joy DeGruy, que ela cunhou um termo chamado estresse pós-traumático da escravidão, né? Em que ela começou a analisar como é que isso ainda, ou seja, esse estresse, né, que é causado por toda essa herança escravocrata, né? Como é que ele atua dentro das famílias negras e nos corpos negros, e principalmente na criação das crianças negras, né? E uma coisa que ela estava falando, que depois eu fui meio, sei lá, fazendo uma breve pesquisa em família, perguntando para primos e alguns amigos assim mais perto, né? Batia. Porque ela fala o seguinte, né? É uma forma, às vezes esse tamanho de dizer, né, o se toca ou não vai, né, é muito mais uma forma de proteção, né, para que se você, ou seja, ela sabe que é difícil, né, ela, por mais que ela confie em você, ela sabe que você vai enfrentar uma merda que pode não dar certo, né, então talvez o não vai, não faça, pode ser uma coisa de proteção. E isso as mães negras fazem muito com as crianças negras, né? Tanto no sentido assim, ela dá um exemplo que ela fala que ela começou a pensar na possibilidade do estresse pós-traumático na escravidão quando ela estava na fila do banco, né? E ela tinha na frente da fila dela, assim, tinha mais pra frente, tinha uma mãe negra com uma criança e uma mãe branca com a criança, né? Enquanto a criança branca corria pelo banco inteiro, conversando com todo mundo, bababá, né? E a mãe nem aí, né? A criança negra via a criança branca fazendo aquilo, queria ir junto, né? E a mãe, fica aqui, senta aqui, fica aqui perto de mim, não vai atrapalhar os outros, né? Não vai fazer gritaria, né? Então, ou seja, essa forma de criar, né, que é protetora, que traz para si, que não quer deixar ir longe, que não quer deixar sair debaixo das asas para não sofrer, né, muitas vezes pode ser prejudicial para essa criança, né, porque enquanto o branco está lá explorando o mundo, né, sem que seja chamado atenção, sem que diga para ele que ele vai atrapalhar os outros, sem que não faça barulho, não ocupe espaço, não corra, não né, a criança negra está ali toda reprimida, né, sendo reprimida num processo que a mãe a mãe age, né, óbvio, como proteção, como um modo de querer, mas isso no psique, né, dessa criança pode ser projetado de uma outra forma, pode ser projetado no sentido de não vá longe, né, não vai incomodar os outros, não vai fazer isso, ou seja, os horizontes podem parecer mais curtos para essa criança, né, e se ela cresce assim, né, então, ou seja, isso tudo são elementos desse estresse. Ela cita várias outras situações em que ela consegue fazer essa leitura, né? E uma dessas é essa repressão que as mães negras têm com as crianças negras, né? De querer proteger, de querer ajudar, de querer estar perto, né? De não querer não sonha muito alto para você não cair, né? Muito perigosamente, assim, né? E é um trabalho interessantíssimo dela, né? Porque aí depois, a partir de todas dessa análise, né, psicológica que ela traça desse perfil, desse estresse pós-traumático, né, a nível psicológico, né, ela vai também para nível orgânico, que é uma coisa assim que depois até foi a partir dessa pesquisa assim que mais ou menos nasceu o meu próximo livro, que é o Quem é José Nilton, né, que ela pegou afro-americanos, né, fez aquele teste de DNA para determinar de qual etnia eles são, então para descobrir de qual grupo étnico eles pertenciam na África, né, e ela pegou e fez o mesmo exame nesse grupo lá, e ao comparar os dois grupos, né, os que vieram da diáspora e os que ficaram lá, ela notou mudanças no DNA.
Então, ou seja, esse estresse pós-traumático ele é tão profundo que ele acabou causando, depois de 4 ou 5 gerações, mudanças no nosso DNA, né? Que é isso que faz com que negros tenham maior propensão a ataque cardíaco, a pressão alta, né? Determinados outros tipos de doença, como a anemia falciforme. Então, ou seja, né? Há uma modificação no nosso corpo, né? O corpo ele se fragiliza em termos de, ele se fragiliza frente a determinadas situações que um corpo branco que não vem sendo submetido a esse estresse pós-traumático da escravidão durante séculos, né, não sofre, né? Então, ou seja, há determinadas situações que para a gente é muito mais difícil de superar, né, não só a nível psicológico, mas também a nível orgânico. Né? Então, eu acho que, ou seja, não é algo que se explique, talvez, só por essa coisa da cultura, né? Mas é algo que se explica também por porque a gente carrega no corpo nesses anos todos, nessa luta toda.